Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos fazer o estudo de plano cartesiano. Esse estudo de plano cartesiano ele é importante para a gente dar continuidade à matéria de geometria analítica no terceiro ano do ensino normal. Introdução. Nesta aula, estudaremos o plano cartesiano, os pares ordenados e como localizar os pontos no plano cartesiano. Também, para uma melhor compreensão, nós iremos fazer alguns exercícios de fixação, situações problemas e exercícios da apostila. Quando estudamos o conjunto numérico, em particular, nós estudamos o conjunto dos números reais. Nós verificamos que o zero fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos. Então, o zero, ele divide a reta real em positivos e negativos. Um pouco de história. O matemático e filósofo René Descartes, ele criou uma parte da matemática, ele foi idealizador da geometria analítica. E, em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana cortada por duas retas perpendiculares entre si. Duas retas reais perpendiculares entre si formam o plano cartesiano. As retas dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Os quadrantes são primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eles são ordenados no sentido anti-horário. A reta horizontal é denominada eixo das abscissas e é representado por x. Já a reta vertical é denominado eixo das ordenadas e é representada por y. Esses eixos são perpendiculares e eles formam o plano cartesiano. Denomina-se par ordenado o par x e y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas. O ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e ele é representado por 0, 0. O sistema cartesiano é formado pelo par ordenado x e y que se cruza na origem, que é o ponto 0, 0, chamado de origem. A parte direita do eixo x é positiva e a parte esquerda do eixo x é negativa. A parte superior do eixo y ela é positiva e a parte inferior do eixo y é negativa. Por isso, nós dizemos que o par ordenado no primeiro quadrante, o x é positivo e o y é negativo. É positivo também. No segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Exemplo. Localizar no plano x e y os pontos A, 2, menos 3, B, menos 5 e 1. Solução. Note que o ponto A, 2, menos 3 está no quarto quadrante e o ponto B, menos 5 e 1 está no segundo quadrante. A, 2, menos 3, B, menos 5 e 1. Exemplo. Outro exemplo. Localizar no plano cartesiano os pontos A, menos 5 e 0, B, 0, menos 4.
Solução. O ponto A, menos 5, 0, está no eixo X, e o ponto B, 0, menos 4, está no eixo Y. Localização do A, localização do B. O A está no eixo X, o B está no eixo Y. Situação problema. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares geométricos, representados pela letra A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares e use o conceito de plano cartesiano e de latitude e longitude para achar a localização desses pontos. Lembrando que latitude é a distância medida em graus de um ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador, e longitude é a distância medida em graus de um ponto da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Então, temos um planisfério, que é uma representação do nosso mapa mundi no plano, e temos a localização do ponto A e do ponto B. Repare que o ponto A ele está a oeste do meridiano de Greenwich e ao norte da linha do Equador. E o ponto B está ao sul da linha do Equador e também está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, como eu posso conseguir as coordenadas desses pontos? Qual é a localização desses pontos? Primeiramente, eu preciso colocar duas linhas imaginárias, que são a linha do meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Então, pela linha do Equador e pela linha do meridiano de Greenwich, eu vou verificar a posição, ou seja, a latitude e a longitude do ponto A e do ponto B. No ponto A, ele está a 40 graus norte e com a longitude 80 graus oeste. O ponto B, a sua latitude é 20 graus sul e a sua longitude é 40 graus oeste. Então, esta é a localização dos pontos A e do ponto B no meu plano. Exercícios de fixação. Esses exercícios são para serem feitos no caderno. Então, eu peço que vocês peguem o caderno de matemática para poder fazer esses exercícios. Eu também vou disponibilizar os mesmos em PDF para que você possa fazer a cópia desses exercícios no caderno. Mas agora a gente vai ver o exercício e ver a sua solução para dar continuidade à ideia que hoje é trabalhada na aula de hoje, né? Que é a ideia de plano cartesiano. Então, o primeiro exercício. No plano cartesiano a seguir, estão localizados alguns pontos. Determine a coordenada desses pontos. Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. O objetivo é que você escreva as coordenadas deste ponto. Solução. Ponto A, 3, 2. Ponto B, menos 3, 3. Ponto C, 0, 0. Ponto D, menos 3, menos 2. Ponto E, 1, menos 3. Outro exercício de fixação. Desenhe no plano cartesiano, no seu caderno, e em seguida localize os pontos abaixo. Indique também os seus respectivos quadrantes. Então, você vai desenhar o plano cartesiano e indicar os pontos a seguir no seu caderno. Ponto P, menos 3, 4. Ponto M, 0, menos 5. Ponto N, menos 4, menos 6. Ponto K, 5, 0. Solução. Ponto P, ponto M, ponto N, ponto K, ponto P, menos 3, 4, segundo quadrante. Ponto M, 0, menos 5, eixo das ordenadas.
Ponto N, menos 4, menos 6, terceiro quadrante. Ponto K, 5, 0, eixo das abscissas. Outro exercício de fixação. 3. Indique as coordenadas de 4 pontos quaisquer no plano cartesiano, cuja ordenada é o dobro da abscissa. Então, nesse exercício, você vai me dizer 4 pontos quaisquer do plano, onde a ordenada é o dobro da abscissa. Então, existem vários. Eu vou dar umas respostas, mas existem outras respostas que também estão certas. Solução. Por exemplo, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Nesta questão, podem haver várias outras respostas. O importante é o y ser sempre o dobro do x.